Eu tenho uma palavra, como eu tinha dito já no domingo, eu quero falar um pouco hoje sobre esse título aqui, Poderoso Espírito Santo. Quantos foram abençoados aqui no domingo? Foi muito bom ouvir tantas pessoas comentando da palavra de domingo, né? Isso significa dizer que a gente prega para um povo que tem fome e sede de Deus, né? Vamos orar um pouquinho mais? Papai do céu, nós estamos felizes em poder estarmos juntos aqui na Tua presença, felizes por tudo que o Senhor tem feito em nós, por nós, através de nós, apesar de nós, o Senhor tem sido muito bom. E eu quero agora pedir ao Senhor, Espírito Santo, use aqui os meus lábios, para mim estar compartilhando essa palavra, uma palavra simples, me ajude a ser objetivo, mas que essa palavra venha gerar ainda mais fé no coração dos seus filhos, ó Deus, e que o Senhor, por meio dessa palavra, Pai Santo, glorifique o nome de Jesus, nesta noite, neste lugar, amém. Glória a Jesus. Então eu quero falar um pouquinho sobre este título aqui, Poderoso Espírito Santo. Nós falamos domingo passado, né, sobre o texto lá de Efésios, que a gente não pode entristecer o Espírito Santo, e quase sempre o Espírito Santo, ele é lembrado pela igreja, por aqueles, né, que lembram do Espírito Santo, mas muitos lembram do Espírito Santo como aquele que produz o fruto do Espírito, ou as virtudes do Espírito, ou ainda o Espírito Santo muitas vezes ele é lembrado como aquele também que nos concede dons espirituais, ministeriais, ou ainda alguns lembram do Espírito Santo como o Espírito Santo Consolador, o que nos ajuda e o que nos consola. Mas a Bíblia também apresenta o Espírito Santo como Todo-Poderoso, aleluia, é o Deus presente em nós. Na verdade, quando você estuda os evangelhos, todos os 4 evangelhos, você vê que tudo quanto Jesus ele fez, os milagres, prodígios, curas, libertação, tudo Jesus ele realizou como homem, mas no poder do Espírito Santo. E nesta noite eu quero apresentar a você, eu sei que você já o conhece, eu acredito que você tem intimidade com Ele, com o Espírito Santo, mas eu quero apresentar aqui nas Escrituras o poderoso Espírito Santo, aquele que opera milagres, aquele que opera cura, aquele que opera maravilhas, amém? E eu quero ler um texto aqui como base, Lucas capítulo 4, e eu vou ler do versículo 14 ao 19, se você quiser encontrar na tua Bíblia, fique à vontade, se você quiser acompanhar no telão. Lucas capítulo 4, versículo 14 ao 19, estou ouvindo um barulhinho das folhas, né? Pode encontrar, Lucas 4, versículo 14, está escrito assim: então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia, e sua fama correu por toda a circunvizinhança, e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Indo para Nazaré, onde fora criado, ele entrou no sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Você vê que Jesus, como Filho de Deus, como homem, ele tinha o costume de frequentar as sinagogas, o templo de Jerusalém. Hoje a gente tem um movimento muito forte aí dos desigrejados, que dizem que a gente não precisa de uma igreja, de um lugar para congregar, mas com todo o respeito a eles, essa não é uma verdade bíblica, né? A gente vê o quanto Jesus, ele fazia o seu ministério de fato nas ruas, mas também ele sempre valorizou o templo, mesmo tendo um sacerdócio corrupto. Ele entrou lá e ele limpou o templo e ele disse: minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, né? E como de costume ele entra então na sinagoga. Aí o versículo 17, versículo 16 por favor, 16: indo para Nazaré onde fora criado, ele entrou no sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Agora sim, por favor. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. Vamos ver o que estava escrito:
o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Aleluia. Então o texto diz que Jesus, ele evangelizou, Jesus, ele curou, Jesus, ele libertou, Jesus, ele fez prodígios, Jesus, ele fez milagres, tudo isso pelo poder do Espírito Santo, pelo poder, e o Espírito do Senhor está sobre mim. No versículo 14 nós lemos, então Jesus no poder do Espírito. É importante eu ressaltar novamente que tudo quanto Jesus fez aqui como homem, no ministério terreno de Jesus, ele fez na dependência do Espírito Santo. Certa feita lá em João 5, Jesus disse, o Filho por si mesmo ele nada pode fazer, ele só pode fazer o que o Pai está fazendo, porque tudo que o Pai faz, o Filho faz igualmente, e tudo que Jesus fez, ele fez pelo poder do Espírito Santo, e por isso ele falou, quem crê em mim, fará as mesmas obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para o Pai, e tudo que pedirdes em meu nome, eu os farei, se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu os farei. Por quê? Porque hoje o Espírito Santo, o poderoso Espírito Santo, também habita em mim, também habita em você, aleluia. E eu quero aqui ler com vocês alguns textos bíblicos que apresentam o poderoso Espírito Santo em ação nas Escrituras. Aliás, o Espírito Santo, ele está em ação durante todo o contexto, né? Durante toda a Bíblia, em cada livro, começa lá em Gênesis, a terra era sem forma e vazia, e onde estava o Espírito? Movendo sobre a face da terra. O Espírito se move, na verdade o Espírito Santo ele está se movendo aí na sua vida agora, nesse exato momento, está te preparando para operar um grande milagre. E eu quero falar um pouco sobre a ação do Espírito Santo aqui nas Escrituras. Claro que é só uma reflexão, eu tenho aí 20 minutinhos, mas vamos lá, Romanos 11, versículo 11, olha o que está escrito, e se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Olha que coisa maravilhosa. A Bíblia está dizendo de uma maneira muito clara, que o mesmo Espírito Santo, que ressuscitou Jesus, ele habita em mim, ele habita em você, e qual é a função dele em nós? Gerar vida, nos vivificar. Diz a Bíblia que quando nós estávamos mortos dos nossos pecados e delitos, o Senhor nos vivificou, ele deu vida ao nosso espírito, e quem fez essa obra? O poderoso Espírito Santo. E ainda, meu irmão, hoje ele continua nesse mesmo ofício. É o Espírito Santo que nos vivifica, é o Espírito Santo que nos renova, é o Espírito Santo que nos levanta, é o Espírito Santo que quando você entra por aquela porta, você está abatido, angustiado, amargurado, e você sai outra pessoa. Quem está fazendo isso em mim? É o Espírito Santo que habita em você. Ele vivifica, ele traz vida. E eu quero profetizar, o Espírito Santo te trouxe aqui nessa noite, porque ele quer trazer vida em alguma área da sua vida aí. Ele quer gerar vida. O mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dentre os mortos, ele habita em nós, e ele vivifica, ele continua fazendo isso. Tem um texto lá em Coríntios que Paulo fala, em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, abatidos, mas não destruídos. Você sabe por quê? Porque o Espírito Santo, ele está sempre trabalhando em nossas vidas, vivificando o nosso ser. Eu tenho certeza que se eu desse o microfone para muitos aqui, teria um testemunho. Pastor, quantas vezes eu entrei numa célula, na casa de oração, num culto, eu estava muito mal, eu estava morto, uma área da minha vida estava morta, mas de repente algo aconteceu, soprou em mim e me vivificou. Quem faz isso? O Espírito Santo, o poderoso Espírito Santo. Jó, capítulo 33, versículo 4, está escrito assim: o Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá o quê? Vida. Ele
é o Espírito de vida. O Espírito Santo, ele é o Espírito de vida. E é por isso, querido irmão, que aonde o Espírito Santo manifesta, tem que haver vida. No espírito, na alma, no corpo, na família, no casamento, aonde o Espírito Santo manifesta, tem que haver vida. Por quê? Porque é o Espírito de Deus que nos dá o quê? Vida. E é claro que tem pessoas nesta noite aqui que está enferma. Talvez aí você entrou por aquela porta trazendo uma enfermidade sobre o teu corpo, sobre a tua alma, um ataque opressivo, maligno sobre a tua mente. Mas eu quero dizer para você, o Espírito Santo está aqui para te dar vida. Pastor, o meu casamento parece que está cheirando mal já, mas o Espírito Santo, ele vai trazer vida no teu casamento. Ele é o Espírito de vida. O Espírito de Deus me fez, o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Então você tem que entender, é muito importante, e assim, falar do Espírito Santo é algo maravilhoso, porque nós estamos falando da pessoa que está presente em nossas vidas e também no nosso meio. Mas é muito importante você ter esse entendimento, de que o Espírito Santo é aquele que caminha com você. Ele está com você em todo o tempo. Aquele momento do dia que parece que realmente você está muito mal, parece que você está, sabe, numa angústia, numa tristeza, ou numa confusão, o Espírito Santo, ele está ali, para te dar vida, para te dar luz, para te dar direção. Ele é o poderoso Espírito Santo. Gente, a Bíblia nos ensina que Jesus, ele expulsava demônio, sabe como? Pelo poder do Espírito Santo. Em Mateus capítulo 12, no versículo 28. Mateus 12, versículo 28. Olha o que está escrito. Jesus dizendo: se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Jesus, ele expulsava demônios pelo Espírito de Deus. E como é, pastor, que eu expulso o mal sobre a minha vida? É pelo Espírito Santo de Deus. É por isso, querido irmão, a gente fala tanto aqui sobre pecado, porque o pecado, ele interrompe o fluxo de poder do Espírito em nossas vidas. Porque se a gente vive em pecado, a gente não tem sequer segurança para poder, às vezes, expulsar o mal. Você já viu, e isso acontece infelizmente muito, cristã que tem medo de expulsar demônio, tem medo quando um demônio se manifesta. Você não deveria ter medo nunca. Você sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus habita em você. É por isso que está escrito: maior é aquele que habita em você do que aquele que está lá no mundo. Você expulsa o mal da sua vida pelo poder do Espírito Santo que habita em você. Porque quando você está revestido do Espírito Santo, como Jesus, ele sempre esteve, você expulsa demônio, você expulsa o mal que muitas vezes quer atingir o teu casamento, os seus filhos, a sua mente, o seu coração. Porque o Espírito, hoje, irmãos, nós vivemos em dias, e eu tenho dito isto, profético. Lá no capítulo 12 do livro do Apocalipse, está escrito: ai dos moradores da terra, porque o diabo desceu até vós e tem grande ira, sabendo que pouco tempo vos resta. Então o diabo, ele perdeu parte da sabedoria dele por conta da queda, mas ele é astuto, ele sabe que os dias dele já estão contados. E o que ele está fazendo hoje? Ele está tentando vomitar toda a imundícia sobre a humanidade. E isto, mais do que respingar na igreja, está atingindo muitos cristãos, que hoje não tem mais poder para expulsar um demônio, não tem mais às vezes ousadia para falar sobre Jesus. Por quê? Porque o diabo está sujando o nosso templo, nosso corpo, nosso coração.
Mas Deus talvez te trouxe aqui só para dizer isso: o meu Espírito, Ele habita em você, e é através do meu Espírito que você expulsa o mal que está te assolando. E por isso nós temos que ser templos limpos, porque é algo que eu aprendi na minha vida. Olha, no começo da minha conversão, o Senhor, Ele pode até habitar num vaso quebrado, mas Ele não habita num vaso sujo pelo pecado. Então Jesus, Ele expulsava os demônios, como? Pelo Espírito de Deus. E Ele era tão cheio do Espírito que demônios às vezes o via e já estremeciam, né? E é o que tem que acontecer comigo e com você, porque o Espírito do Senhor está sobre nós. 1 Coríntios 3,16: não sabeis vós que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O poderoso Espírito Santo habita em você. Agora, há uma passagem bem bacana que eu preciso pregar sobre esse texto. Pode colocar o profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 3, versículo 14. Está escrito assim, ó: então o Espírito, Ele me levantou e me levou. Olha só. Eu fui amargurado na estação do meu espírito. Olha só, gente, mas a mão do Senhor se fez muito forte sobre mim. Aqui eu acho lindo isso. O poderoso Espírito Santo, ele se manifesta na vida do profeta Ezequiel, para fazer o quê? Para levantá-lo, para fortalecê-lo, depois dele ter tido uma visão. E eu quero profetizar sobre a sua vida. Talvez você entrou aqui caído ou caída por algo que aconteceu na sua vida, mas esse mesmo Espírito, Ele está aqui para te levantar, para te sustentar, para te renovar e para te impulsionar nessa noite. Quem faz isso, pastor? É o Espírito Santo. Como nós aprendemos aqui domingo, Ele não é uma força, Ele não é uma influência, Ele não é um poder, Ele é uma pessoa, o poderoso Espírito Santo. O poderoso Espírito Santo, é Ele quem nos dá força, queridos, é Ele quem nos renova. Paulo, ele escreve aos Coríntios: ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova a cada manhã. E como se renova? O Espírito de vida. É o Espírito de vida que se manifesta em nós a cada manhã. Eu tenho o hábito de orar todas as manhãs e falar: Senhor, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor me concede de abrir os olhos, contemplar mais um lindo dia, e obrigado pelo privilégio de receber do Senhor o fôlego de vida nesta manhã. E quem é aqui? Sopra em mim o fôlego de vida. É o nosso amigo, o poderoso Espírito Santo de Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 5. Na versão NVI está escrito assim, Paulo escrevendo para a igreja: porque o nosso evangelho não chegou a vocês. Ele está escrevendo para a igreja, ok? Porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também como igreja? Em poder, no Espírito Santo, em plena convicção. Eu amo esse texto, assim como o texto de 1 Coríntios 2,4, pode colocar 1 Coríntios 2,4 também, obrigado, na NVI, Paulo também dizendo para os coríntios, olha só: minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, aleluia. E eu estava conversando há pouco ali com o pastor Edilson sobre isso. O evangelho, ele não consiste apenas em palavra. Hoje, e a gente conversava sobre isso, o pastor e eu, nós que pregamos a palavra, muitas vezes queremos impressionar as pessoas, às vezes a gente quer, não, eu vou
um esboço um pouco mais sofisticado, eu quero algumas palavras de efeito, para as pessoas olharem e falar, nossa, como que ele prega. Mas nós estamos vivendo em dias onde as pessoas, elas não estão mais querendo ser impactadas com palavras vazias, não, meu querido irmão, minha querida irmã. Nós estamos vivendo esses dias proféticos. Quando Paulo ia pregar, ele dizia, eu fui ter com vocês, não com sublimidade de palavra, mas com a simplicidade de Cristo. Mas também, como nós lemos aqui, ele fala, a minha mensagem, a minha pregação, não consistiram das palavras persuasivas, muito bonitas, de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, porque essa é a palavra que te liberta, é a palavra. Eu lendo a palavra, e o próprio Espírito vai gerando vida em você, e você vai ouvindo e dizendo, pois é, o Espírito habita em mim, então eu também vou vencer. Jesus venceu, eu vou vencer. O Espírito estava sobre Jesus, Ele deu o Espírito em mim, então eu também vou vencer. E este é o Evangelho. O Espírito Santo, Ele vivifica cada palavra. Alguém aqui já viu o Billy Graham pregar? Ninguém viu Billy Graham? Aquele que infelizmente caiu, mas depois Papai do Céu teve misericórdia, o Jimmy Swaggart, né? Alguém já viu? Você via as pregações, esses pastores maravilhosos, aí você fala, mas quanta simplicidade, né? Alguém dizia que o Moody pregava de uma maneira muito simples, que parecia que ele pregava para uma criança, mas aí você vê os ensinos de Jesus, são muito simples. Mas o que acontece? Que eles pregavam, e pessoas eram libertas, e pessoas eram salvas, e pessoas eram curadas. O que acontece? Porque as palavras deles não consistiam em algo vazio, mas eles pregavam pelo poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vivifica cada palavra que sai da nossa boca. É o Espírito Santo, quando a gente lê, Ele aviva, Ele vivifica a palavra no teu coração, e Ele gera um milagre. Quem faz isso? É o poderoso Espírito Santo. E eu quero aqui já encerrar, meu tempo está se esgotando ali, e é uma reflexão, mas segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 17, está escrito assim: ora, o Senhor é o Espírito. Quantos creem que Jesus está aqui nessa? E como Jesus está aqui? Na pessoa do Espírito Santo. E a Bíblia diz, ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Aleluia, aleluia. Você entendeu isso? Ora, o Senhor é o Espírito, e onde há o Espírito do Senhor, há liberdade. Mas não é só liberdade, aonde há o Espírito do Senhor, há cura, há milagre, há restauração, há fortalecimento, há restauração da família. Aonde há o Espírito de Deus, há o Senhor agindo na sua vida. Eu sinto que o Espírito está aqui, e Ele quer teu povo renovar. E se uma lágrima descer, deixe Ele operar na sua vida. Deixe Ele operar na sua vida. Você pode se colocar de pé, por gentileza? Deixa Ele operar.